Olá, estávamos conversando com a turma que ouviu o conto do Salgueiro Bondoso e foi uma terça-feira em que eu esqueci de colocar para gravar o conto. Então percebemos que aquela, aquele conto era um presente para quem ali estava presente. Mas passado o tempo eu percebi que às vezes a gente tem um presente a entregar a alguém, mas nem sempre naquele dia planejado a gente consegue entregar. Então a gente guarda esse presente para que numa próxima oportunidade a gente possa encontrar essa pessoa e lhe entregar o presente. E por isso eu venho trazer o conto para que todas se sintam presenteadas. Porque esse conto fala de presentes preciosos que a gente vai ganhando ao longo da vida. Assim como na primavera, a gente ganha o presente das cores, através das flores que vão se abrindo, através do sol que vem iluminando e colorindo cada vez mais aquela floresta linda, onde vários bichos habitavam, onde grandes árvores existiam e entre elas uma pequena árvore também ali morava. E a pequena árvore era a melhor amiga de Amanda, porque Amanda sempre estava a correr entre os animais, entre as flores, e ia para perto da sua amiga descansar, embaixo da sua sombra e contar-lhes histórias. E num desses dias em que estavam conversando, olharam para o lago e lembraram da grande tempestade que tinha assolado aquela grande floresta. E então lembraram o dia em que a pequena árvore foi ferida durante a grande tempestade. E Amanda falou: Os magos lhe curaram e hoje você está aqui para viver mais uma primavera, nesse lugar lindo e colorido, entre o cantar dos pássaros e o bailar das borboletas. E quando viram, as borboletas amarelas bailavam em torno de uma outra árvore que do outro lado do lago ali veio também morar. Amanda, curiosa, correu em volta do lago e foi próximo da árvore e começou a olhar e a apreciar os detalhes. Era um salgueiro lindo que com seus longos galhos que caíam encostavam na água e suas folhas balançavam. E ele feliz, ele chamava o vento para brincar com suas folhas e parecia um repicar de cristais. Então, todos os dias em que o sol aparecia, a pequena árvore balançava suas folhas como se cantasse Bom dia. E o salgueiro bondoso do outro lado do lago retribuía com um repicar de cristais, chamando o vento para brincar com suas folhas e seus galhos longos debruçados sobre a água. Amanda correu para contar para a pequena árvore que ele era muito bom e que ele era muito simpático e alegre. E a pequena árvore ficou feliz de ver a Amanda contente com um novo amigo. E eles passaram a conviver juntos. E a primavera foi passando e os bichinhos por ali passeavam, as flores cada vez mais lindas e as borboletas bailando. Até que um dia, correndo para guardar suas nozes entre os galhos do salgueiro, Amanda percebeu que algo estava diferente com esse amigo. E passou a mãozinha
em seu tronco e percebeu que ele estava ficando enrugado, que a sua casca estava craquelando, olhou para suas folhas e viu que elas estavam ficando marrons e seus galhos cada vez mais curvados, já quase totalmente dentro do lago. Amanda olhou para o amigo e perguntou: "O que há com você?" E ele, um pouco triste, olhou para a menina e falou: "Eu não entendo. Eu não consigo entender. Mas algo está mudando. Eu não me sinto mais o mesmo. Eu, eu me sinto tão diferente." Amanda, preocupada, correu de encontro à sua amiga e falou o que estava acontecendo. Foi quando a pequena árvore lembrou-lhe que os magos da floresta poderiam ajudar o salgueiro bondoso, assim como o ajudaram depois da grande tempestade. E Amanda saiu correndo entre as várias árvores da floresta para procurar os magos. Até que lá, parado em meia floresta, numa grande rocha, encontrou os amigos e contou para eles o que havia acontecido. Então eles desceram da rocha e acompanharam Amanda até o grande lago e se colocaram a examinar. Examinaram os troncos, os galhos, as folhas, a casca enrugada do salgueiro, até suas raízes profundas, com muita atenção, eles a examinavam. Voltaram-se para a grande rocha do conhecimento e se colocaram sentados lá a debater ideias de o que fazer ou que diagnóstico eles podiam contar para Amanda. Amanda, próxima da pequena árvore, inquieta já com a demora daquela conversa, saiu correndo e perguntou para eles: "Então, magos, o que vocês acham? O que vocês dizem sobre o que está acontecendo com o nosso amigo?" Eles se entreolharam, olharam novamente para Amanda. E foi quando começaram a explicar que eles não tinham como ajudar o amigo de Amanda. E Amanda, sem compreender e até um pouco irritada, falou: "Como assim vocês não podem ajudá-lo? Vocês salvaram a pequena árvore. Vocês são os magos da floresta." E eles falaram: "Sim, nós somos os magos, mas há coisas que nós não podemos curar. Nós podemos dar seiva de árvore para que seu amigo se sinta um pouco mais forte. Nós podemos dar-lhe ervas para que se sinta mais confortável, mas não podemos curá-lo. E haverá um tempo em que vocês não mais o verão como agora." E Amanda, ouvindo aquilo e um pouco confusa até, correu para a pequena árvore e contou o que estava acontecendo. E a pequena árvore disse: "Tá, mas e o que vamos fazer sem o nosso amigo?" Amanda chamou os magos e então os quatro reunidos começaram a conversar. E os magos olharam para elas e falaram que mudanças iam acontecer com o Salgueiro, que não mais o reconheceriam como veem hoje e que essas mudanças não iriam parar. E haveria um dia em que uma canção especial para o amigo elas iriam cantar, como se dele estivessem se despedindo.
Então, falaram que elas podiam ajudar para que ele se sentisse acolhido e confortável, com pequenas doses diárias de um remédio chamado amor. Um remédio chamado amor? Sim, um remédio chamado amor, que vai retribuir todos os presentes que o amigo bondoso de vocês vem lhes presenteando durante toda a sua existência aqui na floresta. As duas se entreolharam e perguntaram: presentes? Como assim presentes? E os magos riram e falaram: sim, presentes. Presentes que vocês recebem quando você canta Bom dia e ele lhe retribui com um repicar dos cristais. Presentes que ele retribui quando lhe dá lugares para guardar suas nozes. Presentes que ele retribui quando balança suas folhas e seus galhos para que as borboletas possam entre eles bailar e fazer toda aquela coreografia linda que elas fazem. Isso são presentes preciosos que vocês podem retribuir com uma canção, com histórias, com doses de amor. Então, Amanda e a pequena árvore combinaram que durante as manhãs, pequena árvore lhe cantaria e no final do dia, à tarde, Amanda então iria contar-lhe histórias. E assim foi passando os dias e elas continuavam naquela frequência de distribuir e acolher amor ao salgueiro, que cada vez mais ia perdendo a sua forma, cada vez mais ia perdendo suas folhas, seus galhos murchavam, seu tronco muito enrugado já não mais o reconheciam. Um dia, Amanda, entre uma história e outra, percebeu que o salgueiro estava chorando. E ela, então, recostou-se perto do seu tronco e apenas quieta ficou ouvindo. E ele dizia: eu não quero morrer. Eu quero continuar sendo essa árvore vigorosa e linda e grande, e que eu quero continuar balançando as minhas folhas e os meus galhos e convidando o vento para brincar comigo e permitindo que as borboletas bailem ao meu redor. Mas eu não tenho mais forças para isso. Foi então que uma grande borboleta amarela se aproximou deles e, pousando delicadamente em seu galho, contou-lhes uma história. Quando a borboleta amarela era ainda muito pequena, ela rastejava pelo chão entre a grama, as flores, a pedra, como um animal molenga e peludo que chamavam de lagarta. E chegou um dia em que a lagarta, já muito cansada de rastejar, se aproximou do salgueiro e subiu em seu tronco e ali se instalou. E por um bom tempo ficou ali, sentindo que seu corpo se transformava e foi então tecendo ao seu redor um cobertor.
um cobertor para agasalhar e acolher aquele seu corpinho tão mole e fraco que ali estava e que precisava descansar. Teceu um cobertor em toda a sua volta até que um grande escuro tomou conta. E por um bom tempo, ali no escuro, a lagarta permaneceu. Até que ela percebeu que já era incômodo se movimentar ali dentro, que não tinha mais espaço para o seu corpo naquele grande cobertor, e ela já não queria mais ficar naquela escuridão. Foi então que, buscando de todas as forças que ainda tinha, rompeu aquele cobertor e percebeu que seu corpo havia se transformado. E lindas e grandes asas haviam aparecido e que essas asas eram cintilantes e de um amarelo lindo e que se ela movimentasse as asas ela poderia até voar. E assim ela saiu voando entre as folhas e os galhos do salgueiro e percebeu que haviam muitas outras borboletas assim como ela, voando e balançando suas asas. E quando a borboleta acabou de contar a história, Amanda percebeu que o seu amigo Salgueiro já havia parado de chorar e parecia até reconfortado. E passou-se os dias, e passou o tempo, e passou o tempo do frio, o tempo do não tão frio e não tão quente, passou o tempo do muito quente, passou o tempo de um pouco quente, um pouco frio, um frio muito forte, mas novamente chegou a primavera naquela floresta, e em volta do lago todas as flores foram se abrindo e novamente o colorido foi surgindo. E Amanda voltou a correr entre elas e os bichos soltos perambulando pela floresta. Ela abraçou sua amiga, a pequena árvore, e mataram a saudade. E então olharam para o outro lado do lago e viram uma cena que as encantou. Era como se ainda entre os galhos e as folhas do bondoso salgueiro, as borboletas amarelas ainda bailassem. Então Amanda olhou para sua amiga e disse: Quem sabe? Quem sabe é dessa forma que elas o reconhecem, porque elas ainda bailam naquele lugar em que o salgueiro bondoso havia morado. E a pequena árvore feliz também lembrou dos dias em que ela cantava o seu bom dia e o amigo retribuía, convidando o vento para balançar seus galhos e suas folhas como o repicar dos cristais. E então perceberam que os magos tinham razão. Mesmo quando é chegada a hora que os homens chamam de a hora da morte, ainda que não permaneçam entre nós, nossos grandes amigos, eles nos deixam preciosos presentes que podemos reviver, relembrar e reconhecer esse amigo com os presentes que ele deixa para nós durante sua trajetória de vida.
e que essa história convide a sua criança para passear por essa floresta, passear entre essas árvores, passear entre esses animais e sentar-se à beira do lago. E com sua tela especial da imaginação, ela se lembre de presentes preciosos que amigos de sua jornada de vida lhe presentearam e que assim a criança de vocês os reconhece. Então, fechem seus olhinhos, imaginem a criança de vocês sentada na beira do lago, recostada em uma pedra ou em um tronco, a desenhar. Que presente precioso o amigo de vocês lhe deixou. E que agora, depois que vocês já desenharam e já imaginaram os presentes que amigos preciosos lhes deixaram, peguem a folhinha do último encontro. Lembram aquela folha que a gente dobrou ao meio e que de um lado a gente trouxe as memórias da música da mulher adulta que ouve e que anota palavras que fazem sentido? E que do outro lado a gente anotou lembranças da nossa fase de criança que acolhemos? E agora, olhando para o desenho e para essas palavras da criança que escreveu, quais dessas palavras vocês circulariam como a expressão do presente precioso que veio na memória de vocês? Pode ser uma palavra, podem ser duas palavras. Circulem as palavras que fizerem sentido para esse desenho e compartilhem umas com as outras. Qual foi o desenho que veio? Quem é o seu salgueiro bondoso? Que palavra você circulou? Gratidão pela partilha, gratidão pela entrega, gratidão por esse salgueiro bondoso que habitou no sistema de vocês e lhes deixou presentes preciosos. Gratidão a todos esses presentes, gratidão a todos os salgueiros que passaram por nossas vidas, por nossas florestas e nos deixaram presentes. E até um próximo encontro.